Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Iremos ler alguns versículos. O versículo 1 diz assim: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Versículo 13, no mesmo capítulo, diz assim: E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, e as suas mulheres, e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel diz: Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Queridos irmãos, esse texto é bastante conhecido por muitos cristãos, por muitos irmãos. Diz a Bíblia que Josafá, o sexto rei da linha de Davi, da linhagem de Davi, e o quarto rei de Judá, sul de Israel. Israel nesta época aqui era dividida em dois reinos: reino norte, que tinha por capital Samaria, e reino sul, que tinha por capital Jerusalém. Judá era composta por duas tribos, o reino norte por 10 tribos. Diz a Bíblia que Josafá, ele era rei no reino sul, no estado de Judá, e reinava, o seu trono ficava em Jerusalém. A Bíblia diz, irmãos, que então Josafá está no seu palácio, de maneira que ele recebe mensagem. Os mensageiros chegam para lhe trazer uma mensagem. A Bíblia diz que os mensageiros chegam para Josafá e diz assim: Vem contra ti uma grande multidão. E os mensageiros, eles na verdade eram os sentinelas, os vigias do reino de Judá. Todo reino naquela época tinha os seus vigias e os seus sentinelas. Eles ficavam atentos, olhando para ver se alguma nação vizinha, inimiga, vinha para atacar o reino. Diz a Bíblia que então, no versículo 1, diz assim: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Aqui está três nações: os filhos de Amon e os filhos de Moabe e alguns amonitas. Na verdade, irmãos, na Septuaginta e na Vulgata não diz amonitas, diz
meunitas. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 10, a Bíblia diz que na oração de Josafá, ele diz que esses amonitas, na verdade, são as pessoas, os soldados dos montes Seim. Os montes Seim, na verdade, fica na região de Edom. Edom são os edomitas, os descendentes de Saul. Para quem não sabe, Amon e Moabe são os descendentes de Ló. Ló, ele era sobrinho de Abraão. Diz a Bíblia que quando Deus tirou Israel do Egito, Deus não deixou no deserto o povo de Israel batalhar contra os filhos de Amon e os filhos de Moabe, e também contra os edomitas. Deus não deixou Israel destruir esses três povos, porque todos esses três povos são parentes diretos da linhagem de Abraão. Diz a Bíblia, irmãos, que Ló era sobrinho de Abraão. Ló, ele teve dois filhos, Moabe e Amon, com as suas duas filhas, logo que saiu de Sodoma e Gomorra. De maneira que a Bíblia diz, irmãos, que os edomitas são os descendentes de Esaú. Esaú é o irmão mais velho de Jacó. Logo, essas três nações são parentes direto da nação de Israel. Então diz a Bíblia que eles agora se uniu para guerrear, para destruir, para tomar a terra de Judá. A Bíblia diz que então os mensageiros disse para Josafá: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Logo, irmãos, os sentinelas, os mensageiros estão trazendo a localização que esses três exércitos unidos, formando uma grande multidão de soldados, eles estão em En-Gedi. Para quem não sabe, En-Gedi fica a 50 quilômetros de distância ao sudeste de Jerusalém. Eles estão em uma posição estratégica e eles estão querendo dar um ataque surpresa em Jerusalém. Eles estão vindo. A Bíblia diz desse capítulo que por 4 vezes a expressão grande multidão é falada. Logo quer dizer que eram tantos soldados, eram tantas pessoas, que para os sentinelas era de maneira, irmãos, para os sentinelas não dava para contar, para os vigias do reino de Judá. Logo eles usavam a expressão uma grande multidão. No versículo 10 diz que essas três nações, no versículo 10, no 11 diz que eles vinham para tomar a terra de Judá. Vocês não entenderam? Essas três nações se uniram, esses três exércitos se uniu para destruir os judeus e tomar conta da terra que Deus deu ao seu povo. Na oração de Josafá, ele fala isso para Deus. Então diz a Bíblia que Josafá temeu, ficou com medo. Por que, pregador? Porque nós entendemos aqui que Josafá, ele não tem o que fazer humanamente. Ele não tem um exército suficiente para batalhar. Ele não tem recurso suficiente para contratar exército de outra nação. Logo, irmãos, Josafá tem medo, ele fica apavorado. E a Bíblia diz que ele se pôs a buscar ao Senhor. E eu gosto dessa expressão, de ele se pôs a buscar ao Senhor. Na verdade, irmão, Josafá estava dizendo da seguinte maneira: já que nós não podemos fazer nada, só nos resta buscar
aquele que pode nos dar vitória, aleluia. Já que nós não temos recurso na terra, há alguém que tem recurso nos céus pelo seu povo e pela nossa vida. Se nós não temos como vencer esta grande multidão de soldados, há alguém que pode guerrear e batalhar por nós, aleluia. Por isso a expressão diz: e pôs Josafá a buscar ao Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que Josafá, ele manda mensagens para todas as cidades do reino sul de Israel, para a terra de Judá. Ele manda mensageiros, ele manda mensagens, e diz a Bíblia, irmãos, que as mensagens chegaram e todo o povo de Judá se uniu em um só propósito. E a mensagem era: vamos buscar ao Senhor, porque o inimigo se aproxima e só Deus pode nos dar a vitória nesta batalha, aleluia. Diz a Bíblia que de todas as cidades de Judá vieram pessoas para buscar ao Senhor, e os que não vieram para Jerusalém estavam nas cidades unidos ao povo de Jerusalém em oração, aleluia. O povo estava unido em um só propósito, buscando uma só coisa, querendo uma só coisa. O povo estava dizendo: nos livra, Senhor, desta grande multidão, nos livra, Senhor, desta grande multidão, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que Josafá apregoou um jejum nacional. A única vez na Bíblia, irmãos, que está escrito que Josafá apregoou, que um rei apregoou um jejum nacional, é aqui em 2 Crônicas, capítulo 20. Josafá diz: todo o reino vai jejuar, todas as pessoas do meu reino vai começar a jejuar. Eles estão em propósito, buscando o socorro de Deus, pedindo para Deus trazer uma intervenção naquela batalha. Ele sabia que não tinha como vencer aquela guerra, mas tinha alguém, era o Deus Todo-Poderoso. Por isso o salmista Davi diz em Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará eu vacilar com meu pé. O guarda de Israel não tosquenejará e nem dormirá, aleluia. A palavra tosquenejar significa não cochilar. Aquele que está atento, aquele que está de guarda, vigiando, que não tira cochilo, que não dorme. Não, você não entendeu. O Deus que você serve, ele não dorme, nem tira cochilo. Ele está atento 24 horas com os olhos sobre você. Ele é o guarda de Israel, aleluia. Quem está entendendo, dá um brado de glória para esse Deus, porque Deus está guardando a sua vida, Deus está guardando a sua casa, Deus está guardando os seus filhos, Deus está guardando você para a glória do nome dele, aleluia. Então o povo se pôs a buscar ao Senhor. Diz a Bíblia no versículo 13 que ali em Jerusalém veio de todas as cidades jovens, mulheres e crianças. Os pais estavam ali, até as crianças jejuando e orando e pedindo o socorro do Senhor. Era jejum nacional. O rei apregoou e disse: vamos jejuar e vamos buscar ao Senhor, porque Deus tem livramento para o seu povo. Deus tem livramento para a sua vida esta noite. Deus tem livramento para a sua casa. Deus tem livramento para a sua vida. Deus tem livramento para você que está me ouvindo em casa. Deus tem livramento, aleluia. A Bíblia nos diz, queridos, que Josafá não orou sozinho. E eu gosto disso, desse texto, porque diz a Bíblia que ele estava unido, reunido com o povo no templo, buscando ao Senhor. Até as crianças jejuavam, os jovens jejuavam, o rei estava orando e o povo estava concordando em oração com o rei.
E tem nível de guerra, irmãos, preste atenção. Tem nível de guerra que você vai vencer sozinho orando. Mas tem nível de guerra que você vai precisar de pessoas que orem juntamente com você. E aqui está uma palavra: nós precisamos de Deus, mas nós também precisamos dos nossos irmãos. Josafá não está orando sozinho. As pessoas se unem a ele para orar, porque aquela guerra é de um nível tão alto que ele não ora sozinho, ele não clama sozinho, o povo está com ele orando. Outra coisa que eu noto aqui é que os nossos amigos, aqueles que nos amam de fato e de verdade, são aqueles que estão conosco na guerra e na batalha. São aqueles que estão orando pela gente. A maior demonstração de amor em Cristo Jesus é quando o irmão bate no seu ombro e diz para você: conte comigo, eu vou orar com você juntamente, eu estou intercedendo pela sua vida. Você não está sozinho nesta guerra, eu estou com você orando juntamente, e Deus vai te dar a vitória. Aleluia. Quem acredita nisso, levante a mão e dê um brado de glória para Deus, porque nós precisamos de pessoas. Josafá não ora sozinho, o povo está orando com ele. Mas tem nível de guerra, irmãos, de batalha. E você diz assim: pastor, esta batalha era humana, pastor, esta batalha era terrena. Mas, irmãos, por trás desta batalha terrena havia uma grande batalha também espiritual. A Bíblia diz, irmãos, em Daniel capítulo 10, versículo 12, 13 e 15, diz a Bíblia que Daniel estava orando e jejuando por 21 dias. E a Bíblia diz, irmãos, que no 21º dia, Gabriel veio falar, se revelou para ele. Gabriel disse: olha, Daniel, o anjo Gabriel disse: olha, Daniel, desde o primeiro dia que você estava orando e aplicando o teu coração e te humilhando diante de Deus, ele ouviu as tuas palavras, e foi por causa das tuas palavras que eu vim. Mas o príncipe da Pérsia, o que é o príncipe da Pérsia? É um principado do reino das trevas. Gabriel disse: mas o príncipe das trevas se colocou defronte de mim. Não, você não entendeu. Quando o anjo Gabriel foi enviado nas regiões celestiais, o príncipe, um principado do reino das trevas, se colocou no caminho de Gabriel, do anjo Gabriel, e começou a guerrear para que ele não fosse até Daniel. E Gabriel disse: e nenhum foi comigo, a não ser o anjo Miguel, um dos primeiros príncipes de Deus, aleluia. E ele disse no versículo 15, o anjo Gabriel disse para Daniel no versículo 15, ele disse da seguinte maneira: mas quando eu sair daqui da sua presença, Daniel, haverá guerra novamente contra mim. Eu vou pelejar contra contra o príncipe da Pérsia, e o príncipe da Grécia também vai pelejar comigo, mas o anjo Miguel vai estar comigo também. Logo nós entendemos aqui, queridos irmãos, que atrás desta guerra humana, terrena, que o reino de Judá e o rei Josafá enfrentava, havia uma guerra espiritual, aleluia. A sua guerra não é só humana, a sua guerra não é só terrena. Paulo, escrevendo em Efésios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo disse: a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, príncipe das trevas e hortes
espirituais nas regiões celestiais. Antes do seu problema ser humano, antes da sua circunstância ruim ser terrena, há uma batalha espiritual por trás de tudo isso, aleluia. É por isso que Josafá, ele não só ora, ele também apregoa um jejum. E tem nível de guerra espiritual, irmãos, que não vai ser suficiente você orar sozinho. Você vai precisar de pessoas. Não será suficiente você orar com pessoas se unir a você em oração. Vai ser preciso fazer jejum. Jesus disse em Mateus capítulo 17, versículo 1, Jesus disse assim: mas esta casta de demônios não sai senão por meio do jejum e da oração, aleluia. Há batalhas espirituais que não basta só orar sozinho, não basta orar com pessoas, é necessário fazer jejum, é necessário entrar na guerra de vez e de forma generalizada. Hoje Deus me trouxe aqui esta noite para te dizer que o nível da sua batalha espiritual, o nível que você enfrenta, você não está sozinho, Ele está com você. Mas Deus trabalha com princípio, e o princípio de Deus não será quebrado, nem que eu e você queira. Se Deus quer que você ore, você deve orar. Se é necessário convocar pessoas para te ajudar em oração, peça a oração. Por onde o apóstolo Paulo passava, ele dizia: ore por mim, aleluia. Em Tiago capítulo 5, versículo 17 diz, o apóstolo Tiago, da seguinte maneira: orai uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz, aleluia. O nível de guerra que você passa e que você enfrenta requer alguns requisitos para você vencer, e o importante é que Deus está com você. Isaías 41 versículo 10 diz assim: não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te pego pela mão direita e te digo: não temas, aleluia. Só quem está entendendo, dê um brado de glória para o Senhor Jesus, porque Deus está com você na sua circunstância de batalha espiritual. Diz a Bíblia que todos estavam orando. Versículo 13 diz que todo Judá estava de pé perante o Senhor, como também as crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Todos estavam reunidos e unidos em um só propósito, em um só tipo de oração, e concordando com a oração do rei Josafá. Diz a Bíblia, irmãos, que depois que o rei termina a sua oração, que o povo está de pé na casa do Senhor. Era uma reunião solene, religiosa, porque todos estavam no templo, na casa do Senhor. O versículo 14 diz que no meio daquela multidão, o Espírito de Deus veio sobre um homem chamado Jaaziel. E Jaaziel, no versículo 14, diz que ele era filho de Zacarias, filho de Benaias. Ele era filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. O que o cronista está fazendo é trazendo a genealogia de Jaaziel. O cronista, o escritor, está dizendo: isso aqui que aconteceu foi verdade. E ele cita como prova a genealogia de Jaaziel. E diz que ele era filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, um descendente de Asaf, um levita, um cantor, um regente do coral de Israel. Asaf era. Diz a Bíblia que o Espírito de Deus veio sobre Jaaziel. E eu entendo uma coisa aqui: o Espírito de Deus não veio naquele dia sobre um profeta conhecido,
não veio sobre o rei nem sobre o sumo sacerdote. O Espírito de Deus não veio sobre algum sacerdote, nem sobre um nobre ou alguém importante do reino. O Espírito de Deus veio no meio do povo, no meio da multidão, dentro da casa do Senhor. O Espírito Santo revelou a sua presença sobre um levita, e um levita era uma espécie de auxiliar e diáconos no templo, no culto religioso. Diz a Bíblia que o Espírito de Deus veio sobre Jaziel, um levita, um descendente de Levi, um descendente de Asaf, e a Bíblia diz que o levantou em profecia no meio da multidão. Logo, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Quando a igreja está unida em oração, quando o povo, a igreja ora, quando a igreja está clamando, quando a igreja está em um só propósito, em um só Espírito, no Espírito Santo, quando a igreja está na presença de Deus em oração, quando há jejum, o Espírito Santo não vai usar só o pregador, o Espírito Santo não vai só usar o pastor, o Espírito Santo não vai usar só o cantor, ou alguém que se destaque no meio do povo. O Espírito Santo vai usar qualquer pessoa. Vou repetir, o Espírito Santo vai usar qualquer pessoa. O que faz a diferença não é o nível da igreja, mas é o nível espiritual do povo desta igreja. Aleluia. Eu vou repetir, o que faz a diferença diante do Espírito Santo é o nível de espiritualidade da igreja. Quando a igreja busca, quando a igreja ora, quando a igreja está na presença de Deus, quando a igreja está diante do Senhor, quando a igreja se consagra, quando há sacrifício de jejum e de oração, existe uma manifestação de Deus no meio do povo, avivamento, a unção, a graça e a voz profética que vem não só do altar, mas também do meio da multidão. Aleluia. Quem está entendendo, dê um brado de glória ao Senhor Jesus Cristo, porque Deus está dizendo que Ele quer fazer isso nos nossos dias. Deus quer levantar não só os que estão no altar, Deus quer levantar não só aqueles que fazem parte do grupo de obreiros, Deus quer levantar aqueles que estão no meio do povo. O Espírito de Deus quer usar, o Espírito Santo quer capacitar. Deus quer trazer um avivamento no meio do seu povo. Aleluia, glória a Deus. Então o Espírito de Deus veio no meio da congregação, no meio do povo, sobre Jaziel. Ele foi levantado em profecia, e ele começa a profetizar. E Jaziel profetiza da seguinte maneira: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Deus estava trazendo respostas, Deus estava atendendo o que estava sendo feito naquele dia, as orações e o jejum. Deus estava manifestando a sua presença e falando com o seu povo. A voz profética de Deus foi direcionada não ao rei somente, não só ao povo de Jerusalém, mas a toda a nação de Judá. Quando o povo de Deus se move para buscar e orar, Deus começa a falar não só com um na igreja, especificamente, não só com alguns, mas com toda a igreja. Aí você diz, mas pastor, Deus fala conosco através da palavra, mas não é o único, é o principal meio de Deus falar, mas não é o único meio de Deus manifestar a sua presença e a sua voz. Dai ouvidos, ó
todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. É como se Deus dissesse através de Jaziel: esta guerra não é mais sua, esta guerra não pertence mais a vocês de Judá, nem vocês de Jerusalém, e nem a você, ó rei Josafá. Esta guerra agora, esta batalha é minha, pertence a mim. Sou eu que agora vou tomar a frente. Oh, aleluia. Deus está tomando a frente dessa circunstância da sua vida, desta batalha da sua vida, desta guerra que você passa. Eu não sei a área, eu não sei o nível que você enfrenta, mas Deus está tomando a frente esta noite. Deus está dizendo: a peleja não é mais sua, agora a peleja é minha. Eu estou tomando para mim, é eu que vou guerrear, é eu que vou entrar nesta guerra na vossa frente. Deus está guerreando, Deus está pelejando, Deus está batalhando por você através de nesta noite. Deus está entrando nessa guerra. A peleja não será mais sua a partir de hoje. Você tem orado, você tem clamado, você tem buscado, e Deus está dizendo hoje para você: eu estou tomando para mim, eu estou levando para o pessoal, é minha. Aleluias. Orabakalabashuri mikandarabashandara hasura kandarahasya. Estou sentindo a presença do Espírito Santo. Você que está me ouvindo na sua casa, através agora deste meio de comunicação da internet, Deus está pelejando pela sua causa. Deus está tomando a sua peleja, agora não é mais sua. Aleluia. Deus está entrando onde você não entra. Deus está falando o que você não pode falar. Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. Aleluia. Salmo 46 versículo 8 diz, Salmo 46 versículo 8 ao 10 diz a Bíblia, o salmista diz assim: vinde e contemplai as obras do Senhor, grandes assolações ele tem feito na terra. Ele quebra o arco, corta a lança e lança os carros no fogo. Ele faz cessar a guerra. Aleluia. Aquietai-vos e sabeis que o Senhor é Deus, e serei exaltado entre as nações, e serei exaltado na terra. Aleluia. Deus está entrando na peleja. Provérbios 21, 31 diz assim: o cavalo se prepara para a batalha, mas do Senhor vem a nossa vitória. Salmo 20, versículo 7, o salmista disse: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos exércitos. Diz a Bíblia, irmãos, em Números capítulo 23, versículo 31, Números capítulo 23, versículo 31, diz a Bíblia, irmãos, que Moisés disse da seguinte maneira: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Diria ele, não faria? Falaria ele, não confirmaria? Aleluia. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o homem diz para você hoje e amanhã ele muda de conversa. A pessoa lhe promete e amanhã ele diz que não vai fazer. Deus fala com você esta noite e ele assina embaixo, porque Deus não sofre variação de mudança. Deus é perfeito, Deus é o mesmo hoje, Deus é o mesmo amanhã. Ele não pode voltar atrás, ele não pode mudar de palavra. Aquilo que ele prometeu é fiel para cumprir. Se você acredita nesse Deus, dê um brado de glória para ele esta noite, porque Deus está confirmando. Quando Davi, irmãos, estava para enfrentar Golias, quando ele desce ao vale,
de um lado e Golias desce do outro lado do vale, para ambos se enfrentarem. Golias olha para Davi e diz: eu sou algum cão para tu vir com paus e pedras contra mim? Davi olha para Golias e diz assim: tu vem contra mim com espada e com lança, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Toda esta congregação, ele olha para o povo e diz assim: todo esse povo vai saber hoje, Golias, que há Deus em Israel, porque do Senhor é a guerra, e Ele pelejará por nós, e vai te entregar na nossa mão, aleluia. Todos vão saber que Deus é com você, todos vão saber que há Deus Todo-Poderoso ao seu lado, que é um grande, que é um eterno. Deus está entrando na sua guerra. A mesma expressão é usada quando Israel está diante do Mar Vermelho. Eles olham e veem que o exército de Faraó vem atrás, os montes estão à direita e à esquerda, o mar está na frente, Faraó e seu exército vêm atrás, eles não têm saída, está em um beco sem saída. O povo vai até Moisés e diz: Moisés, não era melhor ficar no Egito? Lá a gente tinha pelo menos sepulcros para ser enterrados. O Moisés diz assim: aquietai-vos e vede o grande livramento que o Senhor vos dará. Porque esses egípcios que você está vendo hoje, vocês nunca mais o vereis. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. É Deus que vai fazer, é Deus que vai operar, é Deus que vai manifestar a presença dEle. Deus falando pela boca de Jaziel no versículo 16, ele disse: vocês amanhã vão descer contra eles. Vocês vão descer contra eles, e eles estão subindo a ladeira de Ziz. A ladeira de Ziz, para quem não sabe, fica a 20 quilômetros de distância de Jerusalém, ao lado sudeste de Jerusalém. Deus está dizendo: vai ao encontro deles, e vocês verão o livramento que eu vou dar para vocês. Desce a ladeira de Ziz. Vocês não tereis que pelejar, no versículo 17. Eu pelejarei por vós. Parai e vede em pé o grande livramento do Senhor. Deus está mandando liberar uma palavra para vocês aqui esta noite. Vocês não terão que pegar em armas, nem se defender e nem falar. Vocês só vão olhar e vai ver o que Deus vai fazer. Alá, Machura, Candara. Deus vai operar na sua casa, vai haver libertação. O mal está caindo por terra. Nenhum poder de Satanás ficará na sua família. Deus está quebrando toda a maldição e todo o poder das trevas. Alá, Machuiderei, Madakamachuri, Candarabacaias. Desce a ladeira de Ziz, porque eles tinham um caminho estratégico para chegar em Jerusalém e tomar posse, devastar a cidade. Então Josafá, irmãos, creu na palavra, e ele disse: crede no Senhor vosso Deus e estarei seguro. Crede nos profetas e vocês vão prosperar, vão ser bem-sucedidos. No dia seguinte, Josafá está com o povo em Tecoa. Tecoa, deserto de Tecoa. O deserto de Tecoa ficava a alguns quilômetros de distância de Tecoa, a cidade de Tecoa. E diz a Bíblia, irmãos, no versículo 18 em diante, que Josafá manda os cantores, os levitas, ficar na frente do exército. E manda
eles começarem a andar, mas andar louvando o Senhor. E eles estão indo de encontro à grande multidão de soldados, que está vindo pela ladeira, pela subida de Ziz, do caminho de Ziz. Eles vão de encontro. Enquanto eles estão subindo o cume, o pico, cantando e adorando ao Senhor, os cantores na frente, os levitas, eles estão adorando a santidade de Deus. O exército de Josafá está atrás. Mas quando ele chega na parte mais alta da região de Tecoa, na ladeira de Ziz, na subida, quando eles estão se aproximando do cume, do ponto mais alto, enquanto eles vão andando, cantando e adorando a Deus, diz a Bíblia que Deus colocou um espírito de confusão. Pastor, não está escrito assim. Não está escrito assim literalmente. Mas diz a Bíblia que os filhos de Moabe e os filhos de Amon se levantou contra o exército daqueles que moravam nos montes de Seim, e começou a lutar contra eles mesmos. Espírito de confusão. Deus começou a entrar no arraial do inimigo. Enquanto o povo está adorando, irmãos, Deus está desbaratinando. Diz a Bíblia que o exército inimigo foi desbaratinado. Eles se destruíram, de maneira que um começou a matar o outro. Depois que o exército de Moabe e de Amon matou aqueles dos montes de Seir, então Moabe e Amon começou a lutar contra si mesmo. E o povo está adorando, e o povo está cantando. Alá, Mashuri, Kandarahassa. Não, você não entendeu. É momento de adorar enquanto Deus está trabalhando em seu favor. É momento de adorar enquanto Deus está pelejando por você. É momento de você glorificar, porque Deus já falou com você e Ele é fiel na sua vida. É momento de você agradecer, porque Deus já está operando, abrindo a porta, lhe dando vitória, trazendo salvação, libertação. O poder dele está se manifestando no arraial do inimigo. Deus está guerreando em seu favor. Então adore, não murmure, não fale, não reclame, exalte e confie no Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que depois de matar aqueles que eram dos montes de Seir, os filhos de Amon e de Moabe, um começou a matar o outro. Quando o povo de Judá chegou em cima, na parte mais alta de Tecoa, da ladeira de Ziz, eles olharam lá de cima para o vale, e havia somente mortos, nenhum estava vivo. Nenhum estava vivo. Deus está esperando você cumprir os princípios para Ele te dar a vitória. Oração, jejum, adoração, glorifique e exalte a Deus. O Senhor está contigo em qualquer circunstância e em qualquer batalha que você enfrenta. Seja ela espiritual, emocional, psicológica, sentimental, familiar, conjugal, em qualquer guerra em que você pedir o socorro de Deus, Deus não te deixará. Quando o povo olhou de cima para baixo, estavam todos mortos. Eles levaram 3 dias para saquear o despojo.
O despojo era aquilo que se tomava do exército derrotado. 3 dias, e eles não puderam em 3 dias levar tudo que podia. Diz a Bíblia que no 4º dia eles foram para o vale chamado Vale de Beraca, que traduzido é Vale de Bênção. E eles adoraram ao Senhor, e ali fizeram um culto em agradecimento, em ação de graças a Deus. E o Vale de Beraca ficava no território que haveria de acontecer a guerra, no território que Deus deu vitória a eles. O culto de ação de graça, de adoração, em agradecimento pelo aquilo que Deus fez, aconteceu no local em que eles teve vitória. Deus vai te dar vitória aonde você enfrenta a guerra. E você vai te agradecer a Deus no local que você enfrenta e passa pela batalha. No território da sua guerra será o território também do seu agradecimento. No lugar que você passa os seus conflitos, será o lugar que Deus vai agir e que você também vai adorar. Mas estou sentindo a presença. O Espírito de Deus está aqui. Deus está visitando a sua vida esta noite. Você que está me ouvindo em casa, Deus está visitando o seu lar, a sua casa, a sua família. Você vai ter vitória aonde você tem guerra, e você vai agradecer, e você vai adorar, e você vai cultuar neste mesmo local. Eu estou declarando e profetizando em nome de Jesus. Se você acredita, eu declaro, eu profetizo na sua vida que Deus está te dando vitória, e você vai adorar neste mesmo local. Isaías capítulo 43, versículo 13 diz: antes que houvesse dia, eu sou, Deus falando, e não há nada que possa escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Jeremias 32, versículo 17, Jeremias disse que Deus criou tudo com seu grande poder, e as nações não podem lhe resistir, e que não há coisa difícil para ele. Quando Abraão estava velho e Sara avançada em idade, Deus disse para Abraão em Gênesis capítulo 18: Abraão, há alguma coisa difícil para mim? Jó 42, versículo 12 e 3, Jó disse: sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível em todas as suas promessas.